aqui para o nosso país, mesmo porque houve uma consulta popular que mostrou que as pessoas estão desaprovando cada vez mais as manifestações, não só aqui em São Paulo, mas também em todo o Brasil. Confira nesse VT. Um levantamento divulgado esta semana mostra que a onda de protestos pelo país, iniciada em junho do ano passado, atingiu o índice mais baixo de apoio entre os brasileiros. Segundo a pesquisa, mais de 50% dos entrevistados são favoráveis às manifestações. No final de junho, mês em que os protestos reuniram cerca de 1 milhão de pessoas em 25 capitais do país, o percentual de aprovação alcançou mais de 80%. Por outro lado, os que disseram ser contra os protestos aumentaram de 15% para 42% no mesmo período. Outra pesquisa, também divulgada essa semana, mostra que o número de roubos continua crescendo na cidade de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, nos primeiros 31 dias do ano foram registrados quase 27 mil roubos, ante 20.371 em janeiro de 2013, crescimento de mais de 32%. Esses e outros fatos importantes do dia você acompanha aqui no Revista da Cidade. E eu também conto com a sua participação sempre, viu? Por isso, se você tem aí uma opinião, quer compartilhar com a gente, fique à vontade. revistadacidade@tvgazeta.com.br. A gente recebe o seu e-mail aqui ao vivo, tá bom? Seja bem-vindo, doutor Maurício Vasques Araújo, que é advogado criminalista, está com a gente hoje para comentar esse assunto e muitos outros. Seja bem-vindo, viu, a revista? Tudo bem? Tudo jóia. Me diz uma coisa, antes de mais nada, eu queria saber a que você atribui essa diminuição na aprovação das pessoas. Você acredita que as pessoas antes estavam com mais crença nessas manifestações, de que elas realmente vieram para mudar alguma coisa no nosso país, para trazer alguma coisa de positivo, e agora a única coisa que a gente vê é depredação e vandalismo? O que você acha que as pessoas estão... por que elas estão desaprovando em maior número agora as manifestações? Bom dia, Regiane. Bom dia, seus telespectadores. A sensação que eu tenho, analisando os números da pesquisa que foi divulgada, é que mais do que uma desaprovação, as manifestações, essa perda de apoio decorre de um problema que não é só ligado às manifestações, mas que é ligado à vida cotidiana. O brasileiro está farto de episódios de violência. A gente olhando na pesquisa os principais grupos que vem desaprovando recentemente as manifestações, a gente identifica em cada grupo aquele percentual onde a rejeição é maior, ligado ao grupo mais vulnerável. Então, seja entre homens e mulheres, a desaprovação é maior entre as mulheres. Se a gente considerar o do nível de escolaridade, dentre os que têm o nível menor de escolaridade, também aumentou a rejeição. Os que têm menor condição de renda familiar também tem uma rejeição maior, então, e entre os idosos também mais do que entre os jovens. Então a gente vê que, na verdade, é uma saturação ao que há de violência. Seja a violência em manifestações, seja a violência comum, que a gente viu até no VT, a outra pauta do crescimento do número de roubos. Eu acho que, na verdade, o paulistano, o paulista e o brasileiro, de um modo geral, ele está realmente saturado da violência urbana. Seja em manifestações, seja a violência comum. Qualquer episódio, qualquer manifestação, qualquer evento que reunir atitudes violentas vai ganhar desaprovação social. É que a gente teve uma desaprovação, uma queda muito grande na desaprovação em um período curto de tempo, se a gente for analisar, né? Sim. A gente estava aí com mais de 80% de aprovação em julho do ano passado, que foi quando tudo começou, e agora caiu bastante para 50%. Os números da violência, infelizmente, só aumentam, né? De uma forma geral, como a gente vai comentar também aqui com essa nova pesquisa que saiu. Mas você considera que as manifestações, elas saíram um pouco do trilho do que dos ideais que elas tinham quando começaram e para o que está acontecendo agora? Como é que você avalia isso? É muito difícil. Essa leitura os sociólogos estão tentando fazer para tentar detectar a polícia também com seus serviços de inteligência para tentar entender o que está acontecendo. A gente observa no dia a dia, realmente há uma insatisfação com o crescimento dos episódios de violência nos atos. Eu acho que essa perda muito rápida foi, sobretudo, porque houve realmente o início desse embate mais severo entre a polícia e os denominados black blocs, né? Isso realmente tem tirado a aprovação das manifestações. As pessoas não se sentem confortáveis de assistirem as pessoas e os jovens, sobretudo, irem às ruas protestar e quebrarem patrimônio público, privado. Tem havido uma certa repulsa à violência.
Eu acho que a perda foi muito rápida também por conta de alguns episódios que foram muito simbólicos. Seja daquele rapaz que foi baleado pela polícia alguns dias atrás, seja pelo caso do cinegrafista que foi atingido pelo rojão. Eu acho que, assim, é mais do que o teor das manifestações. Agora, é importante a gente dizer, essas manifestações, quando começaram em junho, como só ia acontecer nos últimos anos, atraíam pouquíssimas pessoas. E foram crescendo pouco a pouco. Eu acho que a internet aí e as redes sociais na comunicação entre os jovens foi o que possibilitou um crescimento inesperado desses movimentos. Mas o movimento principal que conduziu o início disso tudo, que é o MPL, o Movimento Passe Livre, não tem estado presente nessas últimas manifestações. São outros grupos. Então aí fica difícil a gente entender se esses novos grupos têm outras táticas, outras pretensões, se há uma propensão maior a esse acirramento dos confrontos, ou se isso é decorrente do fenômeno que está acontecendo. Eu acho que só com o tempo a gente vai conseguir detectar. Mas o manifestante que tem interesse de ver a sua reivindicação aceita, ele tem que observar o que está acontecendo também. E assim, não há dúvida, o brasileiro está farto de violência, ninguém quer mais violência. Seja por parte da polícia, que em muitos casos se excedeu, sim, seja por parte dos manifestantes, quando se excedem também agredindo policiais ou depredando patrimônio. Existem muitas formas de se protestar, né? E a impressão que dá é que realmente as pessoas ficaram descrentes dessa coisa de ir para a rua e colocar sua voz ali, mesmo porque o medo de que possa acontecer alguma coisa muito terrível no final, e tem acontecido várias, infelizmente, né? Muitas histórias tristes para contar ao final de uma manifestação, elas realmente acontecem. E as pessoas realmente ficam descrentes, porque muito pouco foi... A gente colheu muito pouco dessas manifestações todas que aconteceram. Muita gente foi para a rua e, na verdade, de fato, a única coisa que a gente conseguiu surtir efeito foi a questão do movimento Passe Livre, que conseguiu não fazer com que a passagem aumentasse em São Paulo naquele momento. De resto, os políticos continuam corruptos, as pessoas continuam descrentes de uma forma geral, muitas bandeiras foram levantadas e muito pouco se conseguiu. Você acredita também que é uma falta de crença? Eu acredito, eu acho que a grande força motriz de tudo isso é uma insatisfação social generalizada com a representação política de todos os partidos, de todas as matizes, estadual, federal, sem polarizar na questão política, mas há uma insatisfação social com as demandas reprimidas. Então, aquela coisa que a gente viu no começo do eu quero hospital padrão FIFA, eu quero escola padrão FIFA, é mais ou menos isso. Quer dizer, o que as pessoas querem é que o Estado, seja nos seus diferentes níveis de governança, consiga ter um olhar mais carinhoso para as demandas da população e atenda. A gente vê que, ainda que o apoio popular tenha diminuído as manifestações recentemente, a gente nota que a aprovação também ao evento da Copa do Mundo diminuiu, que é o que tem se protestado. Então, essa aparente contradição mostra, na verdade, isso. As pessoas não querem mais violência, mas as pessoas também querem um gasto melhor do dinheiro público, querem mais saúde, querem mais educação, querem mais qualidade nessa prestação, porque as pessoas recolhem seus impostos, têm a sua vida responsável e ordeira e querem a contraprestação. E não vem essa identificação mais nas políticas públicas. O Estado brasileiro, seja no nível federal, seja no nível estadual, conseguiu dar poucas respostas a tudo aquilo que os manifestantes começaram a reclamar em junho. Então, acho que agora está na hora da classe política abrir os olhos. Se essa insatisfação permanecer, a tendência é que essas manifestações, com o aumento da violência, permaneçam. Interessante isso que você falou agora, porque realmente aconteceu uma diminuição na aprovação do evento, da realização do evento da Copa do Mundo aqui no Brasil. A gente também consegue analisar pelo fato de que, como está sendo prometida agora, estão sendo prometidas muitas manifestações para a época da Copa do Mundo e provavelmente mais violência vai acontecer. Você acredita que essa desaprovação também é em conta do aumento da violência que a Copa pode trazer? Aí eu acho que se confundem três elementos principais. O primeiro, esse que nós conversamos, ou seja, as pessoas têm medo desse aumento da violência. Há um outro sentimento nacional de amor ao país, as pessoas não querem passar uma imagem negativa do país. E há o terceiro fator, que é o dado concreto e objetivo. A aprovação inicial ao evento se deu no momento em que o Brasil foi escolhido e que nada se sabia de concreto, a não ser no núcleo gestor do processo. Hoje há uma insatisfação social também, porque se vê que os orçamentos foram estourados, os gastos foram altíssimos e esses gastos priorizados na construção de arenas
talvez pudessem ter sido melhor empregados em outros lugares. E o conjunto das obras de melhoria de transportes coletivos, de infraestrutura urbana, que é o que também ficaria realmente para a gente, que seria o legado aconteceu, social, pouco aconteceu. Então, essa insatisfação, eu acho que ela atende, sobretudo, a esses 3 campos. O brasileiro não quer que o Brasil seja mal visto, o brasileiro gosta do Brasil, o brasileiro está absolutamente farto da violência, não aguenta mais, e o brasileiro quer uma contraprestação melhor ao seu imposto recolhido. Isso quer é que a muito classe positivo, política né? Se a faça gente mais. for analisar, né? Acaba sendo positiva até a análise com relação a isso, não que as pessoas estejam contra a Copa do Mundo, mas elas estão a favor do nosso país, elas sabem o que é mais importante para o país. Elas preferem muito mais ter um filho estudando numa escola boa, ser atendido num hospital público com qualidade quando ele precisar desse atendimento, do que ter uma arena bonita lá que vai ser usada pouquíssimas vezes ao ano, né? É tipo de obra para inglês ver. Como e a gente ainda faz a piada porque o Brasil é o único país que ganhou a Copa do Mundo em todos os continentes. Então a gente não precisa ter a Copa em casa para ter chance de ser campeão. A gente é bom de bola. A gente não é bom de escola nem de hospital. Essa é a verdade. E de tantas outras coisas, né, que precisa melhorar. Inclusive com relação à atuação da polícia. Vamos falar um pouquinho sobre isso também? A atuação da polícia durante as manifestações. Agora eles mudaram um pouco a tática. Estão falando aí de uma operação ninja, um batalhão ninja, que está chegando com golpes, né, de artes marciais, inclusive, para dominar as pessoas. Então, agora parou aquela coisa da distância, da arma com bala de borracha e partiram para o corpo a corpo. E, inclusive, isso está sendo até copiado, né? O ministro da Justiça já falou que isso pode ser uma coisa bacana para se colocar em outros estados e em outras polícias também. Como é que você analisa isso? Você acha que isso é positivo e considera um sucesso a atuação da polícia na última manifestação? Não vai ter Copa do final de semana? Então, o que a gente pode dizer do que a gente teve conhecimento até agora, eu acho a ideia extremamente positiva. Acho que o resultado concreto desse primeiro momento é decepcionante. Eu explico. Realmente, o uso de bala de borracha é uma questão que eu acho que já está superada em boa parte do mundo. Não há mais como se dizer arma não letal. Sabe-se muito bem que a arma de borracha, sobretudo mal empregada, ela pode ferir, pode causar lesão grave. Aleja e pode matar. Pode matar também. A gente tem casos recentes na Espanha, onde a questão está em discussão também, para ver que não é uma questão só de fórum nacional, onde um empresário recentemente morreu na Catalunha, que já aprovou a proibição do uso da bala de borracha. Então, eu acho salutar a gente tentar criar uma mentalidade. A gente tem, historicamente, uma mentalidade muito ruim, que talvez venha até da nossa experiência dos anos de chumbo aí da ditadura militar, da polícia militar não ter esse traquejo para saber lidar, que o manifestante, ele é apenas uma pessoa que exerce o seu direito constitucional de postular o que ele acha interessante, o que ele acha melhor para a vida dele. Ele tem que ser tratado como cidadão. Não estou falando do black bloc ou daquele que se exceda. Então a polícia militar tem que aprender a lidar com o manifestante de forma pacífica. De todo modo, do outro lado, aquele que se exceder tem que ser contido. Mas a força pública e aqui a polícia militar, ela tem tentado fazer a parte dela. Eu acho que a gente não pode negar que é uma milícia com 100 mil homens que cuida da segurança de 40 milhões de paulistanos e a gente vê os índices de violência aumentam. Enfim, a polícia militar está sobrecarregada. Eu acho que na questão das manifestações, a questão é o comando dar essas ordens claras. É importante que o ministro da Justiça veja isso. A gente não precisa de bala de borracha. Obviamente que uma força preparada para conter aquele manifestante que eventualmente esteja a cometer um ato criminoso de uma agressão ou de uma depredação, que ele seja contido e preso. Ele não precisa ser agredido, afinal, a gente superou há milênios já a questão do olho por olho, dente por dente. A polícia não tem que se envolver emocionalmente, ela tem que conter o criminoso, prendê-lo e levá-lo à delegacia de polícia, apenas isso. Então eu acho que a iniciativa é excelente, acho que a gente aplaude mesmo, fica feliz, mas os dados objetivos dessa manifestação que aconteceu no último sábado são um pouco descalibrados. A gente vê que, de novo, 5 jornalistas foram detidos, um deles recebeu gravata no pescoço. Mesmo mostrando o crachá, dizendo que era mesmo da se imprensa. identificando. Isso é uma coisa ruim, a gente vê que esse aumento da violência nas manifestações já é um fenômeno antigo. Eu defendo um fotojornalista que perdeu a vista com um tiro de bala de borracha. Você lembra dessa história? O Sérgio Silva, que fica, infelizmente, como um mártir disso, porque ele não quer ser mártir de nada, mas inevitavelmente. Teve outros jornalistas em junho que já foram agredidos na Paulista e agora a gente vê de novo isso.
E a outra extravagância, eu não estive presente, não sei o que aconteceu, é que há relato também de que advogados tiveram a dificuldade de acesso aos seus clientes, o que também é espantoso nos tempos atuais, injustificável. A Polícia Civil e Militar tem que explicar isso, não há justificativa. E o fato, direito da pessoa que é um direito da né? pessoa. E o outro é assim, por que tantas prisões num movimento que estava inicialmente pacífico, que segundo os dados da própria Polícia Militar reunia em torno de 1.500 manifestantes para um contingente de mais de 2.000 policiais. A gente sabe que uma força policial bem treinada consegue, com um número de 5 a 10 vezes menor do que o da massa, controlar essa massa violenta. Então, na medida em que o aparato policial é maior até que o número de manifestantes, a gente prender 200 ou 300 pessoas de 1.500 e julgar isso um sucesso é complicado. Mesmo porque ninguém ficou preso em flagrante, pelo que se tem notícias nos jornais. Não, foi todo mundo liberado. Fica de novo aquela detenção para averiguação, que também é algo que remonta a um tempo antigo de péssima memória. O cidadão tem o direito de se manifestar. Para ser conduzido à força a uma delegacia de polícia, tem que prezar contra ele uma acusação certa, não uma ilação de comportamento, porque aí a gente começa a também sair da ordem constitucional. O cidadão tem o direito de se manifestar, a acusação tem que ser clara e objetiva. Prender para averiguar é realmente algo estranho. Parece que não foi feito nada muito objetivo, né? Foi realmente para mostrar trabalho, para mostrar para que estavam ali, porque foram mais de 200 prisões. Em 2 manifestações, eles conseguiram levar para a delegacia a quantidade de pessoas que eles levaram o ano passado inteiro. Quer dizer, é uma mudança de tática, o que é positivo por um lado, mas isso que você falou, de objetivo realmente, quer dizer, não conseguiram pegar aquela pessoa que quebrou de fato, que depredou o patrimônio privado, depredou o banco, conseguiu quebrar o vidro. Essas pessoas não conseguiu fazer a acusação que pesasse sobre elas, né? Sim, é o que você falou no começo, é para inglês ver, né? Então, a gente espera só que, assim, essas imperfeições sejam corrigidas e que, se a intenção realmente da polícia é manter a ordem e permitir que as manifestações se deem de forma pacífica, que ela faça o serviço dela, mas sem ficar arrestando pessoas para levar à delegacia, porque não é o que combina com os tempos atuais. Há relatos de jornalistas que dizem, inclusive, que alguns quebra-quebra começaram depois de detenções arbitrárias. Então, se isso for verdade, ainda é mais lamentável. É mais grave. Eu quero esperar, a gente já sabe que há uma nova manifestação, parece que marcada para 13 de março. Essas manifestações devem acontecer ao longo do semestre. Vamos esperar que a polícia saiba agir com prudência e cumprir bem o papel dela. Foi o que eu disse há pouco. A Polícia Militar é um corpo com mais de 100 mil homens que cuida da segurança diária da população. Ela merece o nosso respeito. Realmente, onde ela tem errado, e não é de hoje, é ao longo dos últimos 20 ou 30 anos, pelo menos, é na condução dessas políticas de manifestações. A gente talvez tenha que reeducar a tropa e o comando da tropa para aprender a lidar com a manifestação social como um evento democrático, uma festa da democracia, não como um assunto policialesco. Tá certo. Com relação ao número de policiais que você comentou, é um outro assunto que eu gostaria de pontuar. Foram mais de 2.000 policiais para 1.300, 1.500 manifestantes, que foi o que foi divulgado, né? Da própria polícia. Exatamente. Você disse que é um exagero com relação a números, porque, no caso, a polícia bem treinada consegue, com um número muito menor, trazer a tranquilidade e fazer com que o movimento seja tranquilo e pacífico, contanto que ela seja bem treinada. Sim. Mas, ao mesmo tempo, se esperava um número muito maior, né? Porque havia 13 mil confirmações pelas redes sociais. Você acredita que esse número de policiais também tenha sido um excesso? Eu acho que talvez tenha sido uma preocupação da segurança pública, dos órgãos de segurança, de tentar conter aquilo que poderia vir. A gente já teve episódios anteriores também que se confirmou 1 milhão de pessoas em redes sociais nas manifestações de junho, se reunia 50, 100, 200 mil. Então a gente sabe também que, na verdade, aquele que manifesta o apoio no anonimato é muito mais fácil, né? Não necessariamente Pela comparece. internet é muito mais fácil, Exatamente. Comparecer exige uma dose de interesse cívico maior e de coragem também. Eu acho que também houve esse fenômeno. As pessoas estão assustadas. Estão mesmo. A violência, ora por parte da polícia, ora por parte de alguns manifestantes, às vezes serve como um instrumento
para deixar aquela pessoa que quer se manifestar em paz assustada e essa pessoa fica em casa, não vai mesmo. É que a gente nunca sabe para que lado vai, né? Como é que vai acabar isso tudo? Pode acabar numa tragédia terrível, como aconteceu, infelizmente, com o cinegrafista Santiago Andrade. Aliás, a gente pode também atribuir dessa desaprovação maior das pessoas com relação às manifestações depois da morte do cinegrafista. Certamente, certamente. Assim como o apoio cresceu rotundamente após os episódios de violência policial injustificáveis de junho passado, da mesma forma que os atos de violência injustificados por parte dos manifestantes também atinge diretamente as manifestações. E aquilo que a gente falava no começo da conversa, o brasileiro não quer a violência da polícia, não quer a violência do manifestante, e não quer a violência do bandido comum, não quer violência mais nenhuma. As pessoas estão saturadas, as pessoas querem viver em paz, com melhor qualidade nos serviços públicos e a violência em níveis adequados, o que ainda é um sonho do brasileiro. Né? Que a gente espera um dia alcançar. Vamos falar um pouquinho dos Black Blocs, do surgimento dos Black Blocs e tudo mais. Agora, depois da morte do Santiago Andrade, se especulou, né, ainda está sendo investigado, que existe gente por trás da criação, da formação desse grupo, inclusive pagando para que eles coloquem máscaras no rosto e vão para as ruas fazer aí uma depredação maior, enfim, e infelizmente acabou em tragédia naquela ocasião. Você acredita nisso? Você acha que é uma possibilidade forte de ter grupos políticos, inclusive, por trás dos Black Blocs, até para que o movimento caia, a credibilidade do movimento caia com relação à população? E está acontecendo agora, de fato, a gente vê que a população está desaprovando. Olha, Jane, é difícil dizer isso no momento. Realmente isso surgiu com a declaração de um advogado de dois rapazes detidos no caso do cinegrafista, mas depois, pelo que a própria imprensa veiculou, esse advogado teria sido advogado também daquele senhor Natalino, que era o vereador que foi deposto, que era acusado de ser chefe das milícias, que é retratado até como deputado no filme do Capitão Nascimento, a Tropa de Elite, e que também tem a figura do Marcelo Freixo, que foi citado, aquele representante parlamentar também do estado do Rio de Janeiro. Então, me pareceu um pouco perigoso seguir nessa esteira, com o que se tem de informação oficial, para não entrar no interesse... Os Black Blocs, é importante que as pessoas saibam, os Black Blocs, eles surgem inicialmente nos anos 80, sobretudo em Berlim, contra uma repressão do aparato de Estado. Eles migram para a Inglaterra e depois o fenômeno desaparece. Com essa aparência do que acontece hoje, eles surgem no início dos anos 90, ali nos Estados Unidos e na Europa, sobretudo em Seattle e nas manifestações anti-globalização. Aqui no Brasil é mais ou menos nessa mesma linha que eles ressurgem. Eles são uma tropa que não tem um comando vertical, e é isso que a polícia tem que entender, e que, infelizmente, é incontrolável do ponto de vista estratégico, porque são pessoas insatisfeitas com orientação, geralmente anarquista, e que gostam de realmente proteger as manifestações e entrar em confronto com a polícia. Rudemente seria isso. Tá certo. Infelizmente eu tenho que encerrar, essa entrevista está muito bacana, os seus esclarecimentos foram muito interessantes aqui. Obrigado. Espero que o senhor volte, viu? Dr. Maurício Vasques Araújo, advogado criminalista, a quem eu deixo o convite aberto para que volte aqui ao Revista da Cidade. Foi um prazer, gente. O prazer foi todo meu, muito obrigada, um ótimo dia, viu? Até a próxima. Até a próxima. Pois é, são assuntos de grande importância.